Valor Entrevista direto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde o presente e o futuro do Estado acontecem. Nos bastidores da Assembleia, decisões que impactam você. Aqui, promessa vira lei ou cobrança do povo catarinense. E nós, do Valor Entrevista, mostramos tudo o que acontece aqui, direto da ilha de Florianópolis, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. 3, 2, 1... Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Direto da Alesc, aqui na ilha de todos os catarinenses, hoje no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Júlio Garcia. Deputado, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Um abraço lá do Vale Europeu, que sempre nos assiste e está acompanhando esta entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Alain. Muito obrigado ao pessoal do Valor. É um prazer recebê-los aqui na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, que tem procurado ser acolhedora e se aproximar cada vez mais do cidadão. Esse é o nosso objetivo. E o caminho mais curto para a gente se aproximar do cidadão é através da comunicação. Por isso nós temos valorizado muito a comunicação da Assembleia Legislativa para que as nossas atividades, o nosso trabalho possa ser acompanhado, fiscalizado, né, de forma transparente com toda a população de Santa Catarina. Deputado, Santa Catarina é considerada um dos maiores e melhores estados para se viver, PIB per capita excelente. Mas o que precisa melhorar com urgência e o que vocês aqui, na prática, vão fazer para que isso avance? Olha, a Assembleia tem dado uma contribuição inestimável ao Estado de Santa Catarina. Não tem faltado em nenhum momento. Do ponto de vista de desenvolvimento, nós somos uma Assembleia que há alguns anos já decidiu que aqui na Assembleia Legislativa não se aumenta imposto. Por isso que os últimos governos não têm nem mandado projeto para a Assembleia Legislativa na tentativa de aumentar o imposto, porque aqui bate na trave. Eu diria que aumento de imposto aqui é cláusula pétrea, nós não aprovamos. Isso ajuda muito no desenvolvimento. O ideal seria que baixasse os impostos, né? Mas nós conseguimos, nessa primeira fase, fazer com que os impostos em Santa Catarina não tivessem aumento. O que faz Santa Catarina um estado diferenciado é exatamente a diversificação da sua economia. Nós temos uma economia diversificada, comércio, indústria, o agro, né? Esse conjunto, esse caldo de cultura econômica é que faz com que Santa Catarina seja esse estado de excelência, né? Nós não somos o maior, pelo contrário, somos dos menores estados da federação do ponto de vista territorial. Sim. Mas somos economicamente um estado que se destaca na federação. E, sem dúvida nenhuma, o melhor estado do Brasil para se viver, para se morar e para se investir. Por isso, os investimentos chegam tanto a Santa Catarina. O que eu digo que a nossa preocupação é realmente a infraestrutura. Nós temos gargalos de infraestrutura que são preocupantes, né? O nosso modal de transporte é totalmente rodoviário, né? E nós temos gargalos como, por exemplo, a 280 que liga a BR-101 até o Porto de São Francisco. Né? Nós temos a 470 que liga o norte até o meio-oeste e oeste. Nós temos a 282 que corta toda Santa Catarina de leste a oeste. Né? E temos os acessos aos portos catarinenses que são realmente deficitários. Nós precisamos ter um plano de ação estratégico e nas grandes rodovias, naquelas que realmente levam desenvolvimento e que interligam Santa Catarina e que escoam a produção. Nós já deveríamos ter, há muito tempo, adotado um modal ferroviário, coisa que ainda não aconteceu. Sim. Tudo isso que a gente começar agora, nós estamos falando para ter resultados, na melhor das hipóteses, daqui a 10 anos. Sim. Então nós vamos sofrer bastante com esse gargalo de infraestrutura no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina vai padecer
de falta de infraestrutura, exatamente por causa de falta de um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Deputado, qual compromisso real o senhor pode assumir agora e que o povo vai poder cobrar depois? Eu estou fazendo essa pergunta para engatar a próxima, porque você é pré-candidato a deputado federal. Olha, o compromisso que eu faço e o meu objetivo como pré-candidato a deputado federal é chegar em Brasília e me juntar àqueles que pensam igual a mim, para que a gente possa lutar, né? E as pessoas me dizem, mas lá são 513, é apenas uma gota d'água no oceano. Mas é de gota em gota que a gente vai somando e até que se crie uma condição de fazer as mudanças que o país precisa, né? Eu acho que nós precisamos de uma reforma política, e eu sou defensor de uma reforma política. Para se ter uma ideia, no país nós temos a legislação eleitoral que permite a tal da janela. Sim. Pular janela quando eu era mais jovem era uma coisa errada, né? Olha, o fulano pulou a janela, ao invés de sair pela porta, pulou a janela, né? O ladrão pulou a janela, né? Então era uma coisa errada. E no Brasil está institucionalizado o pular a janela, né? O deputado e os vereadores, né, com mandato, num determinado momento eles podem pular a janela. Então essa é a política brasileira, né? Acho que o Instituto da Reeleição, eu sou totalmente contrário. Acho que nós temos que ter mandatos coincidentes, com 5 anos de mandato para todo mundo, sem direito à reeleição. Aí você vai me perguntar por quê? Porque quando você tem a reeleição, o governante que assume, seja prefeito, seja governador, presidente da República, ele já assume no primeiro dia, ele já começa a pensar nos votos que ele precisa ter para ganhar a reeleição. Sim. E aí tudo fica canalizado, tudo converge para que ele fique focado na sua reeleição. Então, não existe daí um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, e as coisas se perdem, né? Então, eu acho que nós precisamos rever o Pacto Federativo, né? Nós temos erros grosseiros no Brasil, no Pacto Federativo, distribuição de renda, de atribuições, é preciso ficar muito claro as atribuições. Sim. E a explicação para tudo isso é que nós temos a nossa Constituição datada de 89. Em 89 nós vivíamos um período de transição do regime ditatorial, do regime militar, para o regime democrático. E nessa transição, né, foi feita a Constituição, que naquele momento ela foi muito útil, foi muito celebrada, né, mas é uma Constituição de muitos direitos e poucos deveres, né? E desatualizada. Então hoje nós evoluímos, é preciso que nós tenhamos uma Constituição enxuta e que ela possa ser moderna e adequada aos tempos que nós vivemos. Em 89 nós não tínhamos nem rede social, não tínhamos drone. Nem internet. Nem internet. Então, a Constituição está realmente desatualizada. E essas atualizações através de emenda, com o Congresso, da maneira como se encontra, elas não são as mais recomendáveis, né? Eu acho que o ideal, acho muito difícil, mas o ideal seria nós termos uma Constituinte exclusiva, né, com componentes fora daqueles que são os deputados e senadores, né? Sendo uma Constituinte exclusiva, eleita só para aquele fim, né, com notáveis que pudessem contribuir para essa Constituinte, da Constituinte sair a nova Constituição. É muito difícil, mas sonhar não é proibido. Então eu quero ir para Brasília para isso, né, defender os interesses de Santa Catarina, me juntar à bancada de Santa Catarina, que são 16 deputados, né, e são deputados que, através do Fórum Catarinense, tem feito muito por Santa Catarina. A bancada sempre se une quando os interesses de Santa Catarina estão acima de tudo. Esse é o meu desejo, é o compromisso que eu assumo, de agir corretamente, não participar de emendas que não sejam rastreáveis, que não sejam transparentes. Sim. Eu prefiro não ter as emendas do que ter emendas que a população não conheça. As emendas têm que ser transparentes. O percentual de emendas tem que ser num patamar razoável, porque ao Executivo compete executar, né? O Legislativo pode até ter as emendas para complementar uma situação aqui e acolá, né, que o governo não chegue, né? Mas é preciso que haja muita parcimônia nisso. O Congresso se abocanhou
né, aquilo que é recurso do executivo, né, e, pior do que isso, de forma não transparente, não rastreável, por isso que as emendas foram parar no Supremo, que lamentavelmente também não contribui, porque hoje os poderes a nível de Brasil não se entendem, né? O Executivo briga com o Legislativo, o Congresso briga com o Supremo se mete onde não deve e age de forma a não contribuir, não cumprindo aquilo que é o seu papel, não se mantendo equidistante das questões políticas. E esse é o Brasil de hoje, que nós precisamos mudar. Está bagunçado, o Brasil está bagunçado. Infelizmente. Agora a gente vai falar para o meu público lá da cidade de Gaspar. A cidade de Gaspar pode contribuir de que maneira a sua pré-campanha? Hoje eu fiquei sabendo que você tem o apoio de 2 ex-prefeitos, Fernando Poli e Adilson Schmidt, que estão também junto com o senhor nessa caminhada. Eu acho que Gaspar é uma cidade importante do nosso vale, né? Tem lideranças também importantes, né? Você citou 2, o Poli foi prefeito há seu amigo, né? Um tempo bem atrás, um amigo, fundador do PFL. O Adilson também é um querido amigo, né? E são pessoas que vão nos ajudar na caminhada, né? E vão nos ajudar em troca de quê? Em troca do meu compromisso de ajudar a cidade de Gaspar. E eu faço questão de poder ajudar através de lideranças, né, comprometidas com a cidade, pessoas que já contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Esse é o meu compromisso com a cidade de Gaspar e com todas as cidades onde terei apoio na eleição, se Deus quiser, podendo chegar à Câmara Federal. Para a gente fechar o nosso papo aqui com o deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Júlio Garcia, o papel da imprensa nesse pleito eleitoral de 2026. Olha, nós vivemos um momento, eu diria, de transição, porque ali na frente nós vamos encontrar o caminho. Ainda tem muita coisa a ser definida e muitas mudanças, né, no papel da imprensa e da comunicação. Mas com o advento das redes sociais, as redes sociais que nem sempre precisa ter um CNPJ, nem sempre paga imposto e não tem responsabilidade com aquilo que diz, o papel da imprensa é fundamental, né? Porque a imprensa tem nome, endereço, CNPJ, né? E responde por aquilo que ela divulga. Sim. Então, acho que fortalecer o papel da imprensa convencional, tradicional, é muito importante. Mas nós não vamos conviver daqui para frente sem, né, as redes sociais. E é preciso que a gente encontre um mecanismo que possa conviver com as redes sociais, fazendo com que esse instrumento seja utilizado para fazer o bem, né? Nem sempre tem sido assim, né? Então, acho que fortalecer a imprensa é fundamental. Nós temos feito isso na Assembleia Legislativa, procurando manter uma relação com a imprensa e fazendo, através da imprensa, né, investindo na imprensa, para que a imprensa possa transmitir aquilo que nós fazemos aqui no Parlamento Catarinense. Eu acho que se todo mundo tiver um pouco de bom senso, né, vale para todos, né, cada cidadão pode dar a sua contribuição. Sim. Eu acho que a gente ajuda a construir um Estado melhor, um Estado mais humano, mais fraterno, mais solidário. E acho que é isso que o Brasil precisa. Pessoas que realmente desejem contribuir para a construção de um Estado que seja mais humano e mais solidário. Eu tenho trabalhado muito nisso, acho que o olhar do poder público tem que estar muito voltado para as causas sociais, né? Eu me dedico há muito tempo, desde 2005, quando tive a felicidade de poder fazer uma lei que beneficiou as APAES em todo o estado de Santa Catarina, né? E nós precisamos ampliar essa lei, nós precisamos fazer com que ela alcance também os autistas, porque há 20 anos atrás nós não tínhamos em Santa Catarina, né? E no Brasil, e no mundo talvez, nós não tínhamos diagnóstico de autismo. Talvez o autismo já existisse, né? Mas não tínhamos diagnóstico. E a gente sabe o que passa uma família que tem um autista no seu meio, né? O tanto quanto ela é demandada e o tanto quanto ela precisa de apoio, de suporte para cumprir aquilo que eu considero seja uma missão divina.
E o poder público tem que estar atento para isso. Por isso a gente tem que lutar por essas causas, né? A sociedade organizada, de baixo para cima, é a melhor coisa que tem, porque quando essas instituições como a PAI, as AMAs, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e tantas outras, quando elas se unem e se reúnem para fazer o bem, elas fazem melhor do que o governo. Porque o governo cumpre o seu papel de forma fria. E nesses ambientes, né, dessas instituições que eu citei, dentre tantas outras, existe um componente fundamental, que é o componente do amor. E a gente sabe o tanto quanto é importante, né, nessas situações a gente ter esse componente do amor, né, no sentido de que a gente possa fazer com que essas pessoas, né, convivam com um mínimo de dignidade. Esse, eu acho que deve ser o papel do poder público, é isso que eu defendo. Para a gente fechar, o senhor comentou numa palavra tão bonita que é o amor. Qual o tamanho do seu amor pela política? O senhor é um deputado já carimbado, experiente? Olha, se eu não fosse um amante da política, se eu não acreditasse que através da política a gente pudesse realmente transformar e pudesse contribuir, eu já teria deixado a política. Eu vou para mais um embate, eu estou deputado estadual pela 7ª vez, 4 vezes presidente da Assembleia, e vou disputar agora uma eleição para deputado federal. Eu acredito que política só tem sentido se a gente fizer dela um instrumento para fazer o bem. Por isso que eu digo, né, e é uma frase que eu digo sempre, e fico muito feliz quando eu vou nas cidades e que nas reuniões as pessoas dizem, não, como diz o deputado Júlio Garcia, política é a arte de fazer o bem. Eu acho que isso é que me move e por isso é que eu tenho essa paixão pela política, porque eu acredito que a política é um instrumento para transformar e fazer o bem para as pessoas. É isso que me move. Acho que todos aqueles que entram na política deviam, antes de entrar na política, se perguntar, né, se sente bem, se sente realizado, se faz bem para a sua alma, para o seu coração, né, fazer o bem às pessoas, às instituições, à sua cidade, ao seu país. Se a resposta for sim, entrar na política. Se a resposta for não, vai fazer outra coisa. Deputado Júlio Garcia, exclusivo no Valor Entrevista. Um abraço a você que nos segue, um abraço aos nossos seguidores e estamos por aqui na LESC contribuindo com a tua informação. Um abraço.